Eu tenho aqui ao meu lado direito o Marcos Augusto Souza, que é diretor executivo do Sinditabaco da Bahia. E ao meu lado esquerdo aqui, não que ele seja de esquerda, pelo contrário, viu? Eu Edvilson Brum, que é deputado estadual lá da nossa Rio Pardo, onde acontece a Expo Agro todo ano. Vamos começar aqui pelo meu lado direito para falar um pouquinho dessa produção lá na Bahia, no interior da Bahia. Vamos falar aqui com o presidente do Sinditabaco lá da Bahia. Qual é o município? Muito boa tarde, bem-vindo à Conexão. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Cruz das Almas, a nossa capital. Cruz das Almas, na Bahia, está aqui para o Rio Grande do Sul, lá, como Santa Cruz do Sul aqui para o Rio Grande do Sul. Então nós estamos em Cruz das Almas. O que dá de Salvador? Salvador dá 146 quilômetros de lá. Pertinho, a mesma distância, quase a mesma quase distância a mesma coisa, de Rio Pardo para a mesma distância para Porto Alegre. Esse tabaco que vocês produzem lá é para que indústria? Nós temos uma variedade especial, que é a variedade quando os portugueses chegaram no Brasil, que é a produção do Brasil Bahia, é o nome da nossa variedade. Então ela está destinada exclusivamente a charutos. Nós temos na Bahia também, no nordeste da Bahia, de Cruz das Almas, mais ou menos 300 quilômetros, nós plantamos outras variedades, que é o Mineiro, Mineirão e o Arapiraca, que é para fumo de corda e para cachimbo. Mas a região do Recôncavo planta exclusivamente para charutos, que são exportados para todo mundo. Uma curiosidade, o charuto famoso é o charuto cubano, né? Sim. O que nós não temos que o cubano tem? Olha, a gente tem hoje uma variedade, que é o Brasil Bahia, que nós estamos passando por um rigoroso processo de denominação de origem junto ao INPI. Então, nós seremos a principal e a primeira área do mundo de origem. Isso quer dizer que é uma certificação que o governo brasileiro dá e ela é repercutida no mundo inteiro. Então, o cubano, por exemplo, não tem isso, né? Então, o cubano ele tem a fama porque lá, ao contrário do Brasil, o governo incentiva, né? E o ex-presidente Fidel Castro era o garoto propaganda. Então, isso criou uma notoriedade, uma popularidade. Isso não quer dizer qualidade. A qualidade hoje nós temos no mundo inteiro reconhecido, é o nosso produto nacional brasileiro para charuto. Engraçado de ver que o charuto, ele tem essa ilação aí com o comunismo, né? Agora também é o símbolo da ostentação do capitalismo, né? A gente lembra dos magnatas falando do charuto. Então o charuto é um símbolo meio geral. Bem-vindo ao nosso Sul TV especial aqui da Expo Inter, deputado. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria dividir esta bancada com duas pessoas que tão bem representam cada setor, tanto do jornalismo como a questão do tabaco. Dizer de que tem uma coisa muito distinta da outra, que parece que o governo federal tende a confundir, confrontar o produtor de alimento com o fumicultor. E nós sabemos, e especialmente nos 3 estados do Sul, que quem produz tabaco é o produtor que mais diversifica a sua pequena e média propriedade. Nós temos 96% dos produtores como agricultores familiares de pequenos e médios, cuja produção ela é autossustentável, ela é uma lavoura a mais fiscalizada de todas. Os filhos dos fumicultores têm que mandar frequência, a escola tem que mandar a frequência dos filhos de fumicultores. Acaso o filho do fumicultor que não participou no mínimo de 70% da sua carga horária, esta empresa não financia mais aquele produtor de tabaco. Ou seja, isso não acontece em nenhuma outra lavoura. E talvez em nenhum outro país. Em nenhum outro país. O fumicultor, ele planta milho, o safrinha, ele planta melancia, ele planta melão, ele cria porco, ele cria galinha, ele preserva suas nascentes, ele cuida da sua pequena floresta, ou seja, nós temos que dar este reconhecimento a esta classe produtora de tabaco, que gera emprego, que gera renda e, o mais importante ainda, que gera impostos para serem devolvidos às comunidades em forma de serviços públicos, que aquele cigarro que se fuma de outros países contrabandeados, que totaliza cerca de 50%, este que é o cigarro do pecado, como se diz. Por quê? Porque ele está gerando emprego, renda naquele país que não o Brasil e deixando para nós
o problema. Ou seja, nós temos que, de forma muito efetiva, dar uma musculatura mais forte na questão do descaminho, na questão do contrabando, porque não é mais possível que metade de todo o cigarro fumado no Brasil seja de fora. E não é através de lei e nem de decreto que se combate o antitabagismo, porque nós temos muitas outras e tantas outras drogas ilícitas que, obviamente, não são permitidas no Brasil e se utilizam aos montes. Então, o que acontece? Não é dessa forma, até porque 90% da nossa produção ela é exportada. Então, nós não podemos confrontar essas duas questões, como vem sendo de forma descabida e desleal. O que aconteceu aqui ao lado agora? Já temos imagens aí, Eduardo? Já bota no fundo para nós aí, por gentileza. Nós participamos da subcomissão especial que acompanhou em várias audiências públicas, 10 audiências públicas em todas as regiões produtoras de tabaco aqui do Rio Grande do Sul. Colhemos a opinião dos produtores, da indústria do tabaco, da cadeia produtiva do tabaco, dos empresários, das câmaras de dirigentes e lojistas que estão preocupados que, se proibirem o tabaco, os seus municípios, as suas lojas, o seu comércio vai ser dificultado por isso. Ou seja, em muitos municípios, eu dou um exemplo, nossa região do Vale do Rio Pardo, ela sobrevive com cerca de 50% da nossa economia diretamente do tabaco. Ou seja, então, nós perderíamos esta importante fonte geradora de riqueza, de impostos, enfim, de todo um círculo virtuoso que advém da cadeia produtiva do tabaco. Ô Marcos, isso significa o que na economia local, regional de vocês, caso não tivéssemos ou caso houvesse nesse momento uma proibição do tabaco? Olha só, eu sempre trago como exemplo um município nosso, deputado, Cabaceira do Paraguaçu. Cabaceira do Paraguaçu, ele tem hoje, na sua renda do município, 97% é tabaco. Então, o que me causa muito estranheza para o governo, assim, o governo tem ultimamente debatido com a indústria, e na Bahia não é diferente. Lá na Bahia, os próprios dados da indústria, da Secretaria de Saúde do município, dos municípios da Bahia e do Ministério da Saúde, diz que a Bahia, 54,6% de todo o tabaco comercializado na Bahia é falso. Então, qual é o meu discurso? Olha, vocês têm que aumentar imposto porque a gente da indústria arrecada menos. Como? Se a gente só vende metade. Então, a metade ele tem que cobrar do Paraguai, porque o Paraguai tem que financiar o SUS. Né? Se o governo brasileiro ele permite que se entre cigarro ilegal no país pelas suas fronteiras, quem tem que pagar isso é o Paraguai e não a indústria legal, que além de não vender o seu produto, ainda tem que pagar o imposto da saúde do país que traz o contrabando, né? Então é muito complicado. Todos os anos de COP, eu, por exemplo, já fui expulso de reuniões de COP, já fui impedido de entrar na Índia, né, assistir deputados parlamentares que vão às COPs e são colocados para fora sem nenhum respeito ao parlamentar brasileiro. Né? Então, assim, é muito preocupante para essas unidades que nós temos um diferencial diferente daqui do Sul. Né? O máximo que se tem da agricultura familiar é 0,7 hectares. Né? Então, a nossa produção, hoje, nós fechamos agora a safra, nós temos mais ou menos 2.500 famílias na Bahia. Então, são 23 municípios produtores. Você imagina, eu costumo muito brincar com o Iro, nosso presidente do Sintabaco do Sul, de que, às vezes, o remédio que se dá para o Rio Grande do Sul vai para a UTI. Da Bahia é morte súbita, porque assim você não aguenta, que é muito pequenininho, né? Então, 0,7 hectares. Não, 0,7 hectares está lá. É a média, é um terreno. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: você quer substituir, governo? Não tem problema nenhum. Agora, qual é a outra agricultura que vai dar a mesma rentabilidade para aquele agricultor lá na Bahia, com a mesma rentabilidade que o tabaco dá? Não existe. Chegou um deputado de oposição lá e sugeriu que aquele produtor que 0,7 hectares que planta tabaco, que só ocupa seu solo durante 3, 4 meses, plantasse mamona. Eu falei para ele, tá, mamona é legal, agora ele vai vender a mamona a quem? E quantos hectares de mamona equivale a 0,7 de tabaco? Ele não sabe explicar. Então, aí é que falta o conhecimento. Eu lembro de uma época lá em Camaquã, que um empresário muito bem intencionado, de passagem,
setor de arroz, que Deus o tenha, foi uma figura que ajudou muita gente lá, o seu Helmut Tessmann. Ele fez uma ação no sentido de incentivar o plantio de mandioca. Muito bem, foi bem até. Mas chegou um momento, tá, mas a gente vai vender para quem essa mandioca? Então, é a mesma coisa que funciona mais ou menos no tabaco, né? Tá, vamos parar de plantar, muito bem, mas o que a gente vai fazer no lugar disso aí, né, Edilson? Não, é difícil a competitividade com o setor do tabaco. Ele toca numa questão interessante, porque a lucratividade e principalmente o respaldo que as empresas dão para o pessoal, né? Eu lembro quando o Maggi era ministro da Agricultura e ele foi na abertura da colheita do tabaco em Venâncio Aires. E aí ele perguntou o valor da produtividade por hectare. E aí ele brincou, acho que eu vou terminar com a minha lavoura de soja e vou plantar tabaco. Tamanha a importância, né, do tabaco perante outras culturas. E aqui não estou falando mal de soja, de arroz, em absoluto, até porque a grande economia que movimenta, por exemplo, a nossa cidade, que é Rio Pardo, ela advém soja, o arroz, o tabaco, enfim, o gado, que também são competitivos e se consorciam de forma adequada, equânime, como a gente precisa para nós termos a economia fortalecida perante os grandes desafios, especialmente que os gestores públicos têm. Nós temos grandes dificuldades, especialmente nos municípios da metade sul, aonde nós precisamos incentivar ainda mais a produção de commodities, enfim. Para quê? Para que a gente consiga devolver às pessoas serviços públicos na área da assistência social, na área da infraestrutura, na área da própria agricultura e em outras tantas áreas. Então, nós acreditamos que municipalismo forte, especialmente dos municípios da nossa região, plantadora de tabaco, ela advém da produção do fumo, desse trabalho que fomenta economicamente toda a nossa região. O produtor de tabaco, quando ele vai bem na sua lavoura, quando ele vai mais ou menos, independente de como ele for, a nossa economia reage bem. É o camarada da loja que vende moto, que vende o carro, que vende a roupa, que vende o eletrodoméstico, que vende o material de construção para melhorar a sua casa, ou seja, nós não podemos pensar nessa questão, e este importante relatório que nós fizemos e estamos entregando hoje, nós queremos fazer chegar às mãos do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio, do Ministério das Relações Exteriores, para que não ocorra como aconteceu com a nossa Assembleia e como o Marco falou, que foram impedidos de entrar ou até mesmo expulsos de convenções quadro pelo mundo afora. Na Rússia foi um motivo que um desastre, na Índia da mesma forma, e agora nós queremos no Panamá ter a possibilidade de ter o contraponto, né? E é isso que a gente deseja. Essa COP que acontece lá na cidade do Panamá, né, em novembro. Olha, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Esse é um programa especial, ao vivo, aqui do Parque Assis Brasil em Esteio. Esse Redação Sul TV, canal rural, para toda a nossa região de Camaquã e também para o mundo através da internet. Eu vou fechar aqui, daqui a pouco eu vou pedir a matéria que fiz hoje da parceria assinada entre BASF e IRGA para o Eduardo. Depois que eu fechar aqui com eles, a gente vai para os comerciais. Presidente, soluções, o seu entendimento para que consigamos chegar a um equilíbrio entre o que temos de produção e entre o que é politicamente correto na área da saúde? Olha, eu acho que a solução, eu tenho debatido isso muito no Congresso e com o Executivo, é a liberdade de você plantar. O produtor rural, ele é um expert em matemática, em gramática, mas ele sabe plantar e ele sabe exatamente o que dá rentabilidade a ele. Então, eu acho que a liberdade de plantar, eu acho que é o essencial, e isso vai refletir muito na indústria, porque quando você diminui, né, a agricultura familiar, a produção de tabaco no campo, você automaticamente diminui também os empregos na indústria. E o governo tem uma sistemática que fala de diversificação do tabaco no Brasil. E eu costumo dizer o seguinte: o Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, isso não é invenção da indústria, isso está lá nos livros de história. A visão que as cartas
que Pedro Alves Cabral encaminha para Portugal é a visão que ele teve do índio plantando mandioca, do índio fumando charuto, do índio plantando fumo, do índio plantando batata. Então, a cultura já era diversificada desde 1500. Então, o governo tenta agora manipular essa questão, de certa forma, trabalha o produtor rural. Então, eu acho que a grande solução é a liberdade do produtor rural plantar o que ele quer e a rentabilidade que ele mais necessita para sustentar a sua família. E que também os consumidores tenham a sua liberdade. Né? Exatamente. Exatamente. Cada um tem o seu livre pensamento para agir da maneira que quiser, se prejudicar ou não. Edvilson, obrigado pela tua participação e continua nessa luta aí, eu sei, pelos produtores de tabaco e pela produção, de um modo geral, no Rio Grande do Sul, pelos produtores. Eu fico feliz em ter herdado do meu irmão, ex-deputado Edson Brum, todo o trabalho que ele empreendeu em favor dos produtores de tabaco. Continuamos esse trabalho com a nossa equipe lá na Assembleia Legislativa, nos colocando à disposição não só daqueles que plantam o tabaco, mas plantam o arroz, que plantam a mandioca, que plantam o milho, que criam gado, ou seja, nós não temos preconceito contra produtores e especialmente contra tamanhos de produtores. Nós não somos preconceituosos aos grandes, nem aos pequenos, nem aos médios. E tem uma pesquisa que diz que comer arroz não dá celulite. Então eu alerto a todas as mulheres gaúchas que comam bastante arroz. Tá certo. O Edson agora tá só na maciota, tá com a vida que ele pediu a Deus. E agora a bomba tá contigo. E sabe que a gente é muito cobrado por isso. Eu estou apenas há 8 meses na Assembleia e alguns me cobram como se eu tivesse já 5 mandatos. Mas assim, eles... devagar com o andor, porque o santo é de barro. Mas eles estão cobrando em dose dupla, tu e o Edson juntos. Imagina só, né? Não, mas a gente está feliz, a gente está inspirado empreendendo este trabalho, não só na área da agricultura, mas em outros diversos setores da nossa economia, e ficamos felizes por ter herdado esse trabalho e estarmos dando resultado àqueles que votaram em nós e que nós estamos lá representando. Obrigado, Edvilson, obrigado, Marcos Augusto. Bem-vindo sempre ao Rio Grande, viu? Obrigado, é um prazer sempre estar aqui nessa terra boa. Coisa boa. A gente falou de emoção, hoje tem Colorado, né, de noite. Então hoje o bicho vai pegar. Amigos, vamos fazer o seguinte, nós vamos puxar uma matéria que fiz hoje, de uma assinatura IRGA-BASF. O que é essa assinatura desse convênio? Ele vai servir para o desenvolvimento das variedades híbridas de arroz. Nós temos agora o novo sistema de cultivo Provisia, que vem como grande complemento para o sistema Clearfield, que foi lançado há 20 anos. E a BASF agora traz esse novo sistema e o IRGA, com a sua expertise nesta questão aí de variedades, desenvolvimento de variedades, faz essa parceria com a BASF.